Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a este programa Almoço Grátis, talvez um dos únicos almoços grátis dentro deste mercado financeiro. Nós vamos conversar sobre uma série de coisas interessantes hoje. E eu acho que nós temos, e eu estava comentando em off, que realmente é uma pena que esse vai ser apresentado em um dia que talvez a gente tenha pouca visibilidade, mas talvez as pessoas fiquem atentas porque o tema realmente é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre comportamento dos traders e dos investidores no mercado em tendência de baixa ou no mercado extremamente difícil, como que nós vimos em 2021, e quais são as formas que a gente tem para corrigir um pouco essa mentalidade equivocada. Para isso, nós temos dois convidados. Em primeiro lugar, eu quero chamar para a mesa aqui Felipe Menezes entrando aqui com a gente, chefe da nossa mesa de renda variável da Liberta. Seja bem-vindo, Felipe. E aí, tudo bom, Stormer? Tudo bom, pessoal? Bom, hoje a gente vai bater esse papo aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o comportamento dos traders e como que isso foi aí ao longo do ano. Aí acho que vai ser um bate-papo bem legal, aí, um assunto que está sempre em alta, agora principalmente com essa volatilidade do mercado que a gente tem observado. E como não podia deixar de ser, né, Menezes, a gente sempre convida realmente uma pessoa para poder agregar mais conhecimento e mais conteúdo aqui para todos. Então a gente decidiu chamar uma pessoa extremamente inteligente, que a gente admira bastante, Paula Fonseca de Sá, que trabalha como sales na mesa de BMF lá da XP Inc. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Stormer, oi, Menezes, tudo jóia e vocês? Obrigada pelo convite, estou me sentindo super honrada aqui de representar a mesa da XP. Eu sou sales de BMF na XP, então esse ano eu tive a oportunidade de conhecer esse universo do trader. Eu estou super feliz de trazer aí o que a gente vai fazer de bom esse ano para os escritórios, para os traders e melhorar esse comportamento, né? Que a gente conhece bem. Legal. Eu acho que assim, é importante que a Paula fale um pouquinho dela, para que ela então consiga nos passar então o que ela observa de interessante lá de dentro da XP Inc. em termos de comportamentos dos principais traders. Paula, a gente viu que realmente esse ano foi um ano com bastante volatilidade, um ano que não teve praticamente nenhum período de tendência muito clara. A gente viu isso essa semana em que simplesmente na segunda-feira o mercado caiu 2% por causa da Omicron e no dia seguinte deu uma pancada para cima lá fora porque disseram que a Moderna tinha feito uma vacina que tinha resolvido todos os problemas de Covid em crianças. Então, foi um ano muito volátil e muito difícil. Como é que vocês viram isso lá na mesa da B3? Olha, Stormer, assim, o que eu percebi é que essa dificuldade do mercado trouxe muita gente nesse modismo aí de querer tentar o trade, sabe? Muita gente que escuta a coisa em rede social, de que, eu vou tentar alguma coisa na minha profissão, porque o mundo tá acabando, eu preciso sustentar minha família. Então, entrou uma leva de gente sem conhecimento, influenciado aí por coisas que escutam falar em rede social, né? Então, eu percebi muita coisa, assim, muita gente despreparada para enfrentar esse mercado, né? A gente sabe que precisa de muito preparo, além de conhecimento, né, de você fazer os seus estudos, precisa de muito preparo emocional. Então, aí, a gente começou a trabalhar em estudo de dados, para ver onde que está exatamente esse comportamento do trader, em que momento que ele faz alguns tipos de vieses comportamentais, né? Então, que eles se repetem constantemente. Aí, estudando os dados, eu fui atender os clientes traders para entender por que eles têm esse determinado comportamento, né? E, gente, eu não estou enxergando vocês, desculpa falar, agora voltou. Agora sim. Mas voltando, né? Então, a gente começou a fazer estudos de dados para entender melhor e tentar criar algumas soluções para esses traders, que é algo que eu vou trazendo para vocês ao longo desse ano, né? Primeiro, eu trabalhei direto com os clientes, a gente está gerando alguns insights, né? Junto com inteligência artificial. Poxa, legal. Basicamente, tem várias coisas que a gente vê. Mas o que eu vejo muito, que se repete, além dessa questão de falta de conhecimento, mas indo para o lado emocional, é aquela questão do viés comportamental de excesso de confiança, né? A gente vê muito o cara entrando no trade, ele tem 2, 3 dias de acerto, imediatamente o que ele faz? Ele aumenta o volume de operação dele, assim, absurdamente. E aí ele perde, ele acha que ele sabe recuperar, quer dizer, ele tem zero experiência, mas ele fica
com aquela, né, com aquela ancoragem de que ele ganhou alguma vez e ele vai lá só aumentando e perde um caminhão de dinheiro, Sim. né? Então, isso é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, principalmente nessa nova leva aí de pessoas que estão entrando no trade. Outra coisa que a gente vê também, com uma tentativa de recuperar, é ficar fazendo o velho preço médio. Então, o cara foge completamente do gerenciamento de risco dele, Sim. né? Então, são esses comportamentos que a gente está vendo, então a gente está tentando, de alguma forma, levar essa informação rápida para os assessores, para eles alertarem os clientes, né? E falar, olha, porque às vezes a pessoa sabe que ela tem aquele comportamento, ela enxerga aquilo, mas ela não toma iniciativa sozinha, então ela precisa, às vezes, de um certo alerta. Inclusive, vou até trazer para você. Desculpa interromper uma novidade, mas já vou dar um spoilerzinho, que dentro desses estudos que a gente vem fazendo, a gente sabe que o cliente assessorado, ele tende a ter melhores resultados. Sim. Exatamente por causa da questão do comportamento e da questão psicológica, do emocional. Sim. Então, já um spoiler para vocês aí. Um aspecto que eu acho que o Meirelles já deve ter percebido algumas vezes é um certo comportamento bastante claro, assim, em alguns traders. O cara vai fazendo um pouquinho de dinheiro, então ele faz um pouco de dinheiro hoje, um pouco de dinheiro amanhã, um pouco de dinheiro depois da manhã. Aí ele vai fazendo, às vezes, até um resultado ok, geralmente porque ele está trabalhando com alvos bem curtos, stops bem longos, e daí com isso ele tem um nível de acerto mais alto, vamos lá, ele trabalha com nível de acerto, às vezes até de 85%, 90% dos trades que ele faz. E aí ele tem um dia em que simplesmente ele opera 5, 6, 7, 8 vezes o volume clássico dele e daí ele quebra naquele dia tendo um dia de fúria. Exato. E daí ele vem no dia seguinte com mais e daí ele quebra de novo. Isso é muito frequente, né, Menezes? Sim, e até baseado ali no que a Paula comentou, a Paula trouxe diversos pontos aí que a gente tem assunto para vários programas. E um deles, e aí depois eu chego nesse que tu comentaste, Stormer, é o que eu acho assim que para o trader é maléfico e não benéfico quando ele inicia acertando. Sim. A confiança que ele ganha em às vezes num setup aleatório, vamos colocar assim, aí já puxando o que o Stormer disse, muitas vezes com um alvo extremamente curto e um stop longo, e esse cara pouco instruído, às vezes estudou algum curso, um pouquíssimo tempo de mercado e ele inicia acertando. E acerta no primeiro dia e acerta no segundo, aí entra, somando, né, um pouquinho do que a Paula disse e o que o Stormer disse. Ele começa a aumentar a mão, aumentar o volume das suas operações, ele já começa a pensar em largar o emprego, ele já começa a pensar que ele dominou o mercado, ele já conta vantagem para os amigos, e aí isso começa a desencadear reações, e isso o Stormer sabe explicar bem, reações químicas na pessoa, onde ele começa a se achar indestrutível, invencível, e aí chega no que tu falaste, Stormer. Chega a hora da conta e ele quebra a conta dele. Aí ele vai para recuperar. Não, pô, tô ganhando todos os dias, isso acontece, todo mundo quebra, e eu odeio aquele termo que eles usam, quebrar a banca. A banca é horrível, isso, né, não sei de onde veio, se é de cassino isso, do que é. É de cassino. E aí o cara, não, agora eu vou de novo. Aí ele bota a ficha, pum, quebra de novo. E aí esse cara começa a entrar naquele looping e aí a gente já sabe qual é o fim dessa história. Algumas vezes, inclusive, percebendo que alguns clientes estão fazendo isso, tem até necessidade de dar uma certa intervida, né? De tu avisar o cara, eu vou te bloquear de operar mini porque tu tá fazendo um monte de burrice, um monte de erro, tu tá perdendo um monte de dinheiro, tá rasgando um monte de dinheiro. Infelizmente, a gente viu pessoas rasgarem questão de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, assim, ó. Às vezes o patrimônio da vida, o patrimônio da família, o que seria a sucessão dele. Isso é muito preocupante, de fato. E o cara pode fazer isso, se ele fizer bobeada, ele faz isso em 5 dias. Em 5 dias que o cara perca pesado, o cara perdeu 1 milhão fácil. Não, e a Paula comentou, até por estudos estatísticos, e o Stormer gosta muito disso, e eu aprendi isso com o Stormer, né? Não acredita em nada que tu não vá fazer um backtest para verificar isso. E a Paula trouxe em estudos estatísticos que um cliente trader assessorado tende, vamos lá, sobreviver mais tempo. Tende a sobreviver mais tempo. Porque a gente, aí entra essa questão que o Stormer falou.
eu vou ter que intervir algumas vezes, eu vou ter que chegar pro cara e dizer, ó, cara, tu vai parar de operar hoje. Sim. Não, mas tu não pode fazer. Não, mas vamos lá. Sim. O que tu quer da tua vida? O que tu vê? Exato. Porque muitas vezes o trader ele não quer olhar pro dia de ontem. Ah, Ele não quer olhar o que ele fez de errado ontem. Ele Dói, quer... né? Dói Dói. ver que tu tá errando. dói. E Eu me lembro que o maior dia de fúria que eu tive, porque eu já tive alguns dias de fúria pesados. somos dois. O maior dia de fúria que eu tive iniciou justamente num dia em que, cara, eu olhei o mercado e falei, cara, isso é pra cima. E daí eu tomei uma posição muito acima do meu controle de risco e a operação deu certo. E eu botei um caminhão de dinheiro naquele primeiro movimento. Eu falei, cara, quer saber? É hoje que eu vou bater a meta do ano num dia. E daí, pá, dei mais uma pancada. Aí o mercado veio contra. E eu dobro a posição. Pá! Aí mais uma pancada abaixo. Vamos aumentar a posição. Cara, dia de fúria. E nós estamos falando de um trader com 22 22 anos na anos de cabeça, experiência cara. e ensinando. Isso me aconteceu também, até já comentei tanto com o Stormer quanto com a Paula, quando eu comecei aqui na LS Capital, na época antes de ser liberta, comecei como cliente, fiz cursos e tudo, e comecei, lógico, a operar. Tu quer colocar em execução aquilo e está tudo certo. Fiz o que tinha que fazer, fiz na conta demo, usava stop, tudo certinho, até que comecei a ganhar confiança. Sim. E num dia de fúria, devolvi 3 meses de um resultado consistente. A confiança Sim. é a mãe das tragédias. E aí que eu vi que assim, não tem ninguém imune a um dia de fúria. Não tem. Ninguém. Não tem. Ninguém. Não tem. O mercado não tá nem aí para ninguém. O Stormer comentou ponto, até, Paulo, esse é o ponto. foi no lançamento na segunda passada, o Stormer comentou, né, uma frase legal, né, que todo mundo tem um plano Até que leva o primeiro soco. e quando exatamente. vem, e aí tu dobra a mão e vira, e tu começa a achar entrada onde não tem, e agora vai. Tá, mas vamos lá. Voltamos então. Vamos dar um passo atrás. Se a gente sabe que isso é um problema costumaz, né, e a gente sabe que os maiores dias de fúria começam com dias que estão no lucro, então tá, o cara Sim. começa o dia no lucro com 3, 4 mil reais, e aí simplesmente leva um loss, vai para zero, ele quer voltar aquele lucro que ele teve antes, dele aumenta a posição, dele agora já tá com 2, 3 mil de prejuízo, daí que ele já não aceita mais aquilo, pensando no lucro que ele tinha, ele aumenta a posição, aí ele vai para 4 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil. Se a gente sabe que a maior parte dos dias de fúria eles acontecem com os dias que iniciam no ganho, a primeira pergunta é, o cara começou o dia no ganho, tá com um ganho legal, por que ele não para? Por que ele não aceita que o dia entregou para ele um bom resultado e que uma vez com aquele bom resultado, ele tem que pegar aquele dinheiro, olhar para o mercado e dizer assim, mercado, muito obrigado pelo dinheirinho que você me deu hoje, lhe agradeço profundamente, mas eu não quero fazer mais nada, eu vou me retirar do cassino, eu saio do cassino e eu vou para casa. Por que o cara continua jogando, literalmente jogando nessa situação? Jogando. É jogo. Aí eu vou tentar usar para isso um exemplo, as pessoas até podem ficar um pouco chateadas comigo, mas é um exemplo de um tio meu. Paulo, tem um tio meu que o cara é absolutamente fora da casinha. O cara teve 3 anos e meio no Vietnã, lutando no Vietnã, voltou de lá totalmente fora da casa, completo. Doidão. E dele foi para Las Vegas com um amigo dele num carro, chegaram em Las Vegas com $3 mil no bolso. E o carro deles, obviamente. E aí entraram, jogaram uma primeira jogada, rodada, fizeram $18 mil. Isso, vamos lá, década de 80, muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí eles pegaram aquele dinheiro, beleza, vamos sair. Aí eles estavam saindo, veio o dono do cassino, o gerente do cassino, vi que vocês fizeram um bom resultado. Nós estamos oferecendo para vocês um upgrade. Vocês saem do quarto que vocês estão, vão para o quarto suíte presidencial, ficam conosco até segunda-feira. Isso era uma sexta. E isso, olha assim, quem sabe a gente aproveita a nossa sorte. E aí vem a autoconfiança. Vamos aproveitar que a gente está com sorte, vamos fazer $100 mil no final de semana. Continuar jogando. Sábado e domingo. Paula, segunda-feira, o cassino comprou a passagem de ônibus de volta para casa. Eles tiveram que deixar o carro dele lá. Entregaram tudo, cara. Tentando aproveitar a onda da sorte deles. Então, galera, a gente não pode tentar aproveitar a onda de sorte. A gente tem que ser muito humilde com o mercado. E como a Paula mencionou, o mercado é um lugar hostil. E se a gente conseguiu capturar algum dinheiro, bota esse dinheiro no bolso.
tira da renda variável, traz para uma renda fixa esse dinheiro. O lucro tu vai trazendo para a renda fixa, não aumenta o tamanho das posições. Tem uma série de truques possíveis, né, Paulo? Sim. Eu faço algumas analogias, eu gosto principalmente de falar dessa coisa do jogo, né? Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, vocês subestimam o mercado, né? Se vocês sentarem numa mesa de pôquer hoje, vocês não vão achar que vocês vão virar jogador de pôquer profissional da noite para o dia. Exatamente. Porque assim como o trade, exige muito treino, né? Exige um controle emocional muito grande para você se tornar um jogador de pôquer profissional. E o cara, ele senta na frente do computador e ele acha que ele vai virar trader da noite para o dia. Sim. E ele faz 2, 3 trades e ganha, e ele assume que ele não precisa estudar para isso. E tem um outro. Essa tua comparação é perfeita, né, Paulo? Porque outra vez eu estava conversando com o Menezes outro dia e disse, cara, o negócio é o seguinte: as pessoas acham que o mercado vai dar boas oportunidades de trades a toda hora. E não é isso que acontece. O que um jogador de poker profissional faz? Ele vai puxando a mão, e se ele vê que ele está com uma mão ruim, porque às vezes acontece do cara tirar uma mão ruim, o que ele faz? Ele sai fora rápido, né? Exato. Então tem dia que é ruim no mercado. E não operar também é operar. Esse é o ponto. Exatamente. O que eu vejo... Fala, Paula. Pode falar. Já que a analogia é a mesma, né, de jogo, é a mesma coisa. Mesa, não vou participar dessa rodada, tô fora, né? E você tem a possibilidade, é sempre minimizar a perda, né? Acho que é a coisa que eu mais falo. Pessoal, olha só, gerenciamento de risco é coisa básica, né? Isso daí nem precisamos nem falar, mas assim, é chão, né? Eu falo muito isso para o pessoal. Eu falo, gente, vamos lá, tô olhando aqui, você não coloca ordem stop, o seu offset é curto. Cara, você sabe que a estatística vai contra você. A gente sabe que tem muito trader aí morrendo rápido e quebrando feio. Se você não faz um básico, o que te leva a acreditar que você vai dar certo nesse business? Não subestime esse mercado, não subestime essa profissão, porque não é uma profissão fácil, é difícil. Então, dê o melhor de si. Né? Leve a sério. Eu acho que esse ponto que tu tocaste, Paula, talvez seja uma das questões mais complexas que tem, porque na verdade as pessoas olham mais operar o mercado como uma jogatina, como um passatempo, uma coisa sentido, mais do que como profissão. E daí eles estão viciados. Quantos clientes que tu tem, Menezes, que infelizmente o cara não consegue passar um único dia sem operar um índice futuro? Olha, isso até ia comentar antes, né, que é quando a gente falou que não operar também é operar, a gente vê muito aqui no dia a dia, e eu ainda atendo diretamente alguns clientes e casos que os assessores trazem assim, e realmente, muitos clientes a gente vê perdendo dinheiro, dilapidando patrimônio, porque ele não consegue ficar um dia que tu vê que o mercado tá ruim. Não dá para operar. Tá o mercado de lado, tá errático o sinal, tá sem volume, sabe aquele mercado onde qualquer coisa pode mudar o trade, desconfigura totalmente o setup que se armou. Sim. Pronto. E aí o cara vai lá e aí ele não acha trade no 60 minutos, ele vai para o 30, ele não acha no 30, ele vai para o 15, ele vai para o 5, quando ele está operando 30 segundos, se tiver ele opera. Então, temos sim, e aí volta a questão educacional. A gente nasceu aqui, tanto XP quanto Liberta, com o viés educacional, né? Ensinar as pessoas. A gente não promete riqueza, a gente não promete ganhe R$1.000 por dia, isso não existe, porque o mercado ele não espera para vir e te humilhar e dizer que quem manda é o próprio mercado, não é tu que manda nos teus trades. E isso acontece frequentemente. Então, o que a gente, enquanto assessor de investimentos, enquanto uma empresa de assessoria, faz no dia a dia? É tentar trazer o cliente para perto de nós, principalmente quando a gente identifica, todo mundo está operando o seu home broker, lógico, a gente com vários clientes não consegue estar acompanhando online a todos, mas quando a gente identifica algum comportamento destrutivo, a gente procura imediatamente abraçar esse cliente, e a gente tem tanto a Paula quanto toda a equipe de renda variável como parceiros ali no dia a dia para atuar nesses casos específicos. Assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu consigo ir até o meio do caminho, mas eu preciso também que o cliente venha um pouquinho na minha direção para eu tentar ajudá-lo a não se matar. Né? É que tem uma frase, Paula, eu não sei se tu concorda comigo, Paula, mas tem uma frase do seguinte: a gente consegue ajudar quem quer ser ajudado. Né? Concordo. E talvez nos primeiros sinais de comportamento destrutivo em um trader seja o aumento no número de contratos operados no dia. Todos fazem, na verdade, eu acho, Stormer. Eu acho que isso daí é uma coisa que
todo trader iniciante ele vai acabar passando por isso, entendeu? É que ele tem que perceber rápido a ponto dele conseguir corrigir esse comportamento. Acho que não tem. Você mesmo já passou por isso, né? Sim, Eu não conheço nenhum trader que não tenha feito isso. sim, O que ele tem que é corrigir, na verdade, sim, né? Mas voltando à questão da questão da assessoria, o meu projeto é exatamente esse, como tornar algo escalável para a gente conseguir sim, ajudar sim, essas pessoas, sim. entendeu? A ponto de unir a inteligência artificial para a gente conseguir pegar esse comportamento rápido, porque às vezes você não tem 2, 3 dias para Não, às vezes segurar isso. às vezes em questão de É ali, né? um dia, 2 dias e meio, o cara já se queimou. Um dia. Mas falando do comportamento destrutivo, às vezes eu falo muito essa questão da alavancagem. Pô, não usa essa alavancagem de R$ 22, né, Sim, sabe? Eu sim, falo muito isso. E a gente está aqui não para incentivar as pessoas a entrar no trade, sim. mas aquelas que decidirem entrar, fazer de forma Da correta, maneira né? mais profissional possível. E aí as pessoas falam assim, mas por que não muda a regra, não sei o quê? Eu falo, gente, eu tenho a ferramenta. Se sabota quem quer. Eu não posso tirar um negócio que alguns sabem usar, porque vocês não sabem usar. Porque se eu mudo agora, vocês vão abrir conta em 10 corretoras e quando Exatamente. estourar a aqui, vocês vão operar na outra. Então, Exatamente. assim, esse comportamento destrutivo, a pessoa tem que fazer uma autoanálise e falar, pô, eu quero ser ajudado. Então, Sim. assim, não abre conta em 10 corretoras, entendeu? Porque aí É, eu também não consigo abraçar o mundo, é. né? Então, eu falo, gente, travou, é pra separar, né? É uma forma de separar. Esse ponto, tá? E é um ponto que a gente volta e meia precisa tocar de uma maneira. O assunto é um assunto difícil, né? Nós estamos Difícil, falando de um muito. assunto tenso, né? Porque na verdade É, seriam formas que a gente tem que aprender a lidar com as perdas, de maneira a aceitar que aquela perda aconteceu e ela, enquanto ela for leve, ela não destrói o nosso ego, ela não destrói a nossa pessoa. E que amanhã é um novo dia, que a gente pode então voltar e operar de uma maneira adequada e prudente, e com isso muitas vezes exato. fazer dinheiro novamente e sair do buraco que a gente se enfiou. Mas o que a gente não pode permitir realmente é que em 2 ou 3 dias a gente tenha perdido todo o nosso capital operacional, porque aí de fato não tem mais como voltar, não tem dia amanhã, né? Nós somos destruídos pelo Não mercado. mesmo. Esse é um tema difícil. E geralmente eu entendo que isso acontece, Paula, porque as pessoas demoram muito tempo para entender que o mercado mudou de direção. Então, o Uhum. pessoal está operando uma tendência de alta e está confiante com aquela tendência de alta e os sinais que eles estão usando estão funcionando e está dando certo e está tudo beleza. E daí o mercado muda. Muda ou por diminuição da liquidez, como o Menezes disse, ou Sim. porque aconteceu uma mudança na própria tendência do mercado e os caras continuam operando aquele sinal e começam a Uhum. perder rapidamente dinheiro. Hoje a gente vê muito com uma notícia que sai ao longo do dia. Sim. Principalmente política, né? Que a gente sabe que tá difícil E ano que operar por vem vai ser mais tenso ainda, né, Paula, com a lá. questão da eleição presidencial. Vai. Vai, acho que a gente tava falando com o time de macro, né? Eu tava conversando com eles pra gente ver que um panorama aí difícil, né? Acho que assim, os 3 primeiros meses vão ser bastante desafiadores, principalmente essa questão de liquidez. Então, acho que tem que ter o cuidado aí triplicado nesse primeiro semestre, né? Depois, conforme o avanço das pesquisas e tal, o mercado vai conseguindo tomar mais uma definição e as pessoas vão se posicionar. E aí acho que a liquidez melhora, mas vai ser um ano bem desafiador, né? Tem oportunidade, mas tem que tomar. Acho que o ano que vem tem que ser assim, cuidado triplicado, né? Acho que esses 3 primeiros meses vão ser os mais desafiadores, Tu porque a gente sabes, vai estar perdido no espaço, eu, né? eu, eu concordo em gênero e número contigo que vão ser meses complexos no ano que vem, no ano que vem, que tem que ser operado com muito mais cautela, que os alvos vão ser alvos muito mais curtos, não pode botar alvos muito Sim, longos, porque os movimentos vão ser mais voláteis do que de tendência no início do sim. ano. Só que eu acho o seguinte, é uma opinião minha, né? Não tinha Uhum. que existir pesquisa eleitoral. As Aí pesquisas eu também vou eleitorais elas deveriam existir apenas para os partidos, para eles saberem como é que eles saber. estão, mas não deveria ser divulgado. Porque a pesquisa eleitoral em si, quando ela é divulgada, primeiro, ela influencia pessoas. Sim, mas eles fazem exatamente para Então, isso, né? assim, tu não pode fazer uma pesquisa com intuito, com a intenção de influenciar os outros. Sim, e tem a questão do grau de Um confiabilidade grau de dessas parciais. confiabilidade, grau de imparcialidade dos pesquisadores. Então, cara, para quê? Não precisava. Não deveria ter.
Só causa volatilidade, pânico, caos e Exato. influência, às vezes, deletéria. Hoje em dia não tem mais, né? Não tem mais neutralidade, né? A questão política, não existe mais assim, permeia tudo. eu sou neutro, né? Eu sou jornal X. Não, é nitidamente direita, esquerda e acabou, entendeu? Permeia não tudo. tem mais. E até falando nesse assunto eleição, até que a gente acabou migrando de assunto, muitos dos investidores e dos traders que temos hoje no mercado não passaram por um ano de eleições sendo trader, sendo investidor, operando. Em 2018, nós que já estamos há mais tempo no mercado, a gente viu como que é operar tendo pesquisa eleitoral no meio, tinha tweet, mercado americano influencia, então já tem os fatores que influenciam normalmente. Sim. É petróleo, OPEP, aí tu tem... FONC, Fed, tem Copom, tu tem, na época era Trump, que quando tweetava, aqui começa a sair parciais de pesquisa. Foi um ano bem desafiador. Imagina agora, com a informação muito mais rápida, que já era rápido naquela época, mas com muito mais informação, rede social sendo utilizada também como palanque político, se for tratar dessa maneira. Aí nós temos questões de Covid, com N variantes que já existem ou venham a surgir, e mais as eleições. Então, a gente sabe que cada vez mais controle de risco, vão ter mais dias para não entrar, talvez, do que para entrar. No ano que vem. No início do ano que vem. E acho que o manejo de risco é o principal. O conhecimento técnico, lógico, isso o trader, o investidor busca, mas o manejo de risco, acho que pode definir se o cara vai permanecer ou sair do mercado. Vou dar uma sugestão para vocês aí na XP, Paula. Ver se o pessoal pode, de repente, curtir a ideia. Vocês criarem mais ou menos que nem quando a gente vai na beira da praia, tu tem bandeira amarela, bandeira vermelha e bandeira preta. Vocês criarem um indicador que seria mais ou menos um termômetro. Cara, hoje é um dia extremamente tenso de se trabalhar. Então, bandeira preta. Porque tu vai ter, vamos lá, vai ter fonte, vai ter bege, vai ter quadro pro It Day lá fora, vai ter lá seu pesquisa eleitoral. Livro então, bege. Aí tu bota a bandeira preta. E aquilo serve só para avisar o pessoal. Cara, hoje tá perigoso, entra mais leve. Sim. Aí quando não tem nenhuma notícia mais impactante, quando não se espera muita volatilidade, ok, hoje seria uma bandeirinha amarela. Isso já seria bastante útil para os traders. Porque muitas vezes, eu acho que uma das coisas que os traders iniciantes, especialmente, eles demoram mais tempo a aprender, é justamente isso. Quais são os dias mais perigosos e quais são os dias mais sossegados? Quais são os dias mais tensos, que eu tenho que entrar com menos, talvez nem entrar? E quais são os dias que eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo, que eu posso operar com um pouco mais de conforto? Né? Talvez isso ajude bastante. Eu bato muito na tecla, assim, de que, tipo, eu sei que, né, o analista técnico, às vezes, ele não vai interpretar o dado, mas eu falo muito para as pessoas que eu converso, falo, gente, vocês não precisam interpretar o dado, mas você precisa saber que aquele dia vai ter payroll. Ele vai gerar entendeu? volatilidade, Exatamente. Ali, se você não é um trader preparado, fica fora nessa janela, entendeu? Então é uma coisa. Principalmente eu que trabalho com a parte de conteúdo, eu cuido de alguns dos Telegrams da marca, né? Sim. Então eu falo muito, a gente tem o resuminho da tarde, de manhã eu falo, gente, é importante vocês saberem que isso pode movimentar o mercado. Não precisa fazer a interpretação do dado, mas você precisa saber. Porque, assim, depois não vem falar que meu stop pulou, aí você vai olhar sexta-feira, 9h30, primeira sexta-feira do mês. Fala, meu amigo, payroll, né? O seu stop pulou, a culpa é do profit? Não, né, cara? Você pegou um mercado totalmente líquido. Me diz uma coisa, Paula, vocês têm uma ideia mais ou menos por cima de qual é o tempo médio de vivência de mercado dos traders que estão trabalhando aí junto? Olha, varia bastante, tá? Mas assim, eu digo porque a gente fez uns estudos, eu não posso divulgar de outras casas, mas num geral, de 3 a 6 meses, uma média de 4. É pouquíssimo tá? tempo. 4 meses.
Como é que tu vai querer que um cara com 4 meses de mercado saiba qual é o impacto do payroll, qual é o impacto de qualquer movimentação Pois é. de mercado? Né? Fazendo uma analogia ao estudo, ele está no primeiro semestre da O faculdade. cara tá no primeiro semestre de faculdade tendo que fazer uma neurocirurgia. Exatamente. Mas é exatamente isso que eu falo. Eu falo, gente, é assim, eu sempre brinco, eu falo, gente, eu sei que a vida real é diferente do simulador, mas o pior, assim, é que não é que o cara ele entra no simulador para entender o mercado, ele não conhece as ferramentas da plataforma. Ele vai para o real sem conhecer, sem saber colocar uma ordem no stop S, uma Sim. ordem open. Ele vai para o mercado real, assim, tipo, na cara. Sim. Eu sei que a adrenalina é diferente, então você nunca vai ter a mesma emoção, a mesma sensação, a mesma leitura e tudo no mercado, no simulador. Mas você tem que, pelo menos, dominar as ferramentas, entendeu? Mas, E a pessoa não vai. mas Você vê cara que não coloca ordem stop, você fala, não é possível. Mas é que eu acho que isso acontece, Paula, talvez, porque as pessoas nem sequer sabem qual é o valor nocional de um único contrato de mini. Então os caras falam, eu estou operando aqui 5 contratinhos. Cara, Não sabe. 5 contratinhos, entre aspas, de mini, nós estamos falando de 108 mil reais. Do índice, é. É do Isso, índice? do Né? mini índice. Não estou falando Isso, do dólar. O dólar, então, caramba, o dólar é um caminhão de dinheiro. Né? Eles não Quase têm 300 muitas vezes ideia que com R$25 de margem para movimentar um contrato, ele está movimentando aproximadamente R$20 mil. 20 mil reais. Então, 20 ou 50, né? 20 se ou for 50, dólar, se for exato. dólar. O cliente, o investidor, o trader iniciante, muitas vezes não é nem que ele perde realmente a noção Sim. do dinheiro e o Sim. quanto ele está movimentando, e foi muito bom. Até isso que o Stormer trouxe do Notional, né? Que é a alavancagem. É realmente o quanto ele está movimentando financeiramente com um mini sabe. contratinho. Porque brincando, né, Menezes? Eu tô operando aqui só um contratinho de dólar. Cara, um contratinho de dólar são 10 mil dólares. 50 pau, mais de Bota 57 pau. 10 mil dólares na mesa aqui e vê se tu vai decidir botar 10 mil dólares numa operação em 5 segundos. Exato. E muitas vezes o trader, e a gente tem N situações, às vezes o cara quer fazer como uma segunda renda, muitas vezes ele não está empregado e está buscando como uma alternativa de renda, e pensa que com um mini contrato ele está movimentando 20 mil reais, só que ele não vê quanto tempo ele precisaria para ganhar 20 mil reais na sua profissão, né? E está colocando esse dinheiro em risco. E sabe o que é pior? Mais um detalhe, ele acha que não vai passar de R$22 o prejuízo dele. Exato. Isso é que é o pior Ele de tudo. acha que o limite do prejuízo dele é R$22. É o que ele máximo tem. Bom, nós vimos Isso. ano passado leilão durante o pregão, abrindo com gap de 5, 10 mil pontos. Sim. E aí? E aí? Quebrou. Ok. Nós já falamos dos problemas. Mas a gente tem que falar de soluções, né? Senão os caras vão achar que é apenas tragédia. É verdade. Então vamos falar do lado bom da coisa, né? Vamos falar do lado bom da coisa. Ou seja, existem alguns comportamentos que eu acho que podem ser muito úteis para a maior parte dos traders. O primeiro comportamento que eu acho é realmente o cara observar sempre a tendência do mercado e se o dia é um dia mais tranquilo ou se é um dia mais tenso. A gente comentou isso agora há pouco. Sim. Eu queria ouvir da Paula se ela acha que tem algum outro comportamento que eu acho que um trader pode e deve incorporar na sua rotina diária para que consiga trazer bons resultados para ele. Olha só, eu falo muito dessa parte do emocional mesmo, assim, eu acho que a pessoa tem, antes de mais nada, na vida dela, ela tem que fazer uma autoanálise para entrar no trade. Eu falo assim, você arruma a sua cama quando você sai do quarto, você escova o dente ou você vai direto para a tela do computador. Eu acho que tem que ter um preparo para você entrar no trade. Queria ver o que tu acha. Quais são as condutas e comportamentos que o trader poderia estar atuando para realmente conseguir melhorar os seus resultados? Não, primeiro, Stormer, eu acho que é toda uma sequência, né? Começa quando ele começou a estudar o mercado realmente e tentar, e eu já estou indo para um passo que é bem mais a fundo, mais além do que o trader iniciante pensa, é tentar entender quais são as variáveis que fazem com que movimente o mercado.
por que que o mercado se movimenta para cima, se movimenta para baixo, questões de expectativa, porque vamos falar em índice futuro. A gente falou bastante de day trade, então falando em índice futuro. O índice futuro a gente está operando Agora sim, Paulo. aí. A gente está operando expectativa. Sim. Esse é o índice futuro. Sempre Sim. a gente está projetando para frente qual o comportamento esperado do Ibovespa, né, a gente vai negociando. Então, primeiro, tentar entender quais são as variáveis que movimentam o mercado ou que tendem a movimentar o mercado. Aí a gente vê questões macroeconômicas como inflação, taxa de juros. A gente vê o nosso mercado é muito correlacionado, até nem tanto nesse ano, ao mercado americano. Esse ano descorrelacionou, o mercado americano todo ano para cima, quebrando o recorde, e a gente desde a metade do ano só caindo. É que esse ano a gente está mais ligado ao mercado chinês, né? Sem dúvida alguma. Nós estamos seguindo muito mais o HSI do que o S&P. E descolou. Porque normalmente a gente tinha, né, uma tendência de acompanhar o mercado americano. Isso. Então, primeira coisa, eu sei que pode ser muito profundo para um trader iniciante, mas primeiro tentar entender a mecânica do mercado. Sim. O que eu estou operando? Eu vejo muito, a Paula também, a Paula faz na XP aproximadamente o que eu faço aqui. A gente cuida da área de trading, Sim. cuida dos traders, principalmente questão de BMF, home broker, quem opera por conta. Muitas vezes o trader não sabe o que Sim. é o mini índice. Por que ele está operando o mini índice? É porque um amigo deu a dica. Sim. Então, a primeira coisa é entender o que é o mercado. Depois a gente volta e fala um pouquinho, que a gente falou bastante de day trade, mas não falamos do trader que está amargando compras que fez na metade do ano e o mercado não parou de cair. Sem stop, que é o que a Paula estava mencionando anteriormente. Então, eu entendo o que tu quer dizer, no sentido de uma das condutas que o trader poderia ter é identificar o que está movimentando o mercado, o que faz o mercado se deslocar para cima ou para baixo. Mas eu gostei muito da ideia da Paula de abordar o que é a preparação para iniciar os trades no dia, começar de uma maneira disciplinada o seu dia, de uma maneira ordenada. Eu queria que tu elaborasse um pouquinho mais em cima disso, Paulo. O meu trader ideal nem chegou nessa parte ainda, sim, né? O meu está estudando ainda. Teu trader, sim. O meu ainda está estudando, mas vamos lá, Paula. Isso é legal essa pergunta. Tem até mais disciplina, a gente até brincou mais cedo, às vezes, o signo, mas enfim, tem pessoas que têm disciplina na vida, né? Então, eu vejo, assim, gente que, por exemplo, de Forças Armadas, o cara, ele não necessariamente ele era um cara disciplinado, mas ele aprendeu na vida a ser disciplinado. Então, geralmente, essas pessoas tendem a ter mais sucesso no trade. Sim. Então, acho que é importante a gente olhar para si, para o nosso dia a dia e no nosso comportamento. Às vezes, eu até conversando com uma psicóloga, poxa, você é uma pessoa que bebe em excesso, fuma em excesso, tem tendência a criar vícios, né? Busca Sim. esse tipo de adrenalina. Eu acho que isso é importante na sua autoavaliação. Foge do mercado, foge do mercado, não opere opções, não opere futuros, se tiver essa característica, né, Paula? Eu acho, sabia? Eu acho que não tem um bom risco de ir para esse lado, viu? Sim. Não foi nem dois casos que a gente viu de... Todo dia. É que meu Viva Voz saiu aqui, depois eu volto. Eu acho que até no dia, antes de você iniciar o seu trade, você fazer uma análise da sua vida pessoal também, sabe? Às vezes tem dia que você tá com o ovo virado para a lua e vai dar tudo errado naquele dia. Você já acordou tropeçando, você já acordou falando, cara, sei lá, deu uma merda, ligou. Às vezes uma noite mal dormida. Tu me descreveste, tu me descreveste um dia que eu tive há pouco tempo atrás, na verdade alguns meses atrás, Paulo, em que assim, a Paula conseguiu me descrever alguns meses atrás que aconteceu justamente isso. Eu lembro que assim, ó, eu acordei assim, ó, extremamente irritado, eu tava irritado com tudo. Desde o carro que me cortou a frente, até a pedra que eu chutei quando eu saí do carro, até eu entrar no escritório. Eu entrei xingando Deus e todo mundo. Eu tava num dia daqueles, assim, aí eu entrei no mercado. E aí tu me encontrou. Aí eu encontrei o Menezes, fiquei mais enfurecido ainda. Sabe aquele dia de fúria? Estilo Michael Douglas no dia de fúria, querendo matar todo mundo. Olha lá. Isso é tragédia pro mercado, cara. Foi um dia que eu entrei no mercado, é óbvio que eu entrei irritado, e irritado o cara não vai operar direito, né? Não tem como. Faz uma meditação, Isso. sabe? Tenta
sei lá, não tô meditar, pode ser qualquer outra coisa, reza se você é religioso, né? Sim. Eu conversei com uma trader esse dia, ela me falou, sabe, eu comecei a rezar todo dia de manhã. Você sabe que eu melhorei? Então, assim, é um momento seu, pessoal, de concentração, você respira, você se acalma. Então, assim, cada um na sua fé, no seu, sei lá, faz um esporte, né? Precisa estar tranquilo para a hora que você vai entrar no trade. Se você começou o dia ruim, medita, sei lá, reza. Porque É, senão vai ter o dia inteiro assim. É só paulada. Não, até eu ia complementar. Eu acho fantástico essa questão, seja da religiosidade ou através da meditação, para a pessoa colocar as ideias no lugar. Isso é um ponto. Mas eu quero trazer mais um, de que a pessoa não se calque somente nisso e opere no feeling. sim. Eu já vi, e não foi um, e eu tenho certeza que a Paula viu, e o Stormer já viu, aqui, pessoa que nos assiste, que comenta, coisa, que opera no feeling. Sim. Cara, faz a tua meditação, acorda, lê, faz a rotina que você tiver. A Paula sugeriu, escova o dente, arruma a tua Mas cama, opera teu disciplina. sistema, Mas olha o mercado asiático antes de abrir, olha como é que se movimentou o minério de ferro, como é que está se movimentando o petróleo, como é que estão os futuros americanos. Eu acho que isso é um complemento, tu tem que estar bem mentalmente para operar no dia, mas a informação que tu busca, ela tem que ser mais abrangente do que o feeling. Hoje é para cima. Hoje é para cima porque eu acordei e, sei lá, Eu vou dizer como é que eu resolvi o meu problema, tá? Eu, lá em casa, eu comprei um saco de areia. E aí, antes de iniciar o pregão, eu simplesmente afofo aquele saco de areia com toda a força que eu puder. Desestressa a história. Então eu passo os 30 minutos enchendo de porrada aquele saco. E daí eu entro no mercado o mais tranquilo possível, assim, ó. Absolutamente de boa, zen total, sem nenhuma raiva do mundo, porque eu já descarreguei toda a minha raiva naquela porra do saco. Eu tô quase tendo que trocar o saco. Sabe que eu gostei da ideia, sabe? Porque às vezes a gente pode até imaginar. Tu bota a pessoa que tu queria Coloca aquela espancar pessoa ali. Baixa ali, descarrega toda a energia. Isso é uma boa, porque até ali no meu prédio tem. Na academia eu vou começar a usar isso aí. Eu acho que eu tô subestimando a ideia. Eu acho que eu vou começar, vou incorporar no meu dia a dia. Ajuda de sobremaneira, tá? Algumas pessoas podem partir para meditação, algumas pessoas podem partir para oração. Outras pessoas que são mais físicas como eu podem pegar um saco de areia e afofá-lo o máximo possível. Porque aí, cara, isso deixa o cara realmente muito mais... Libera umas endorfinas e faz um bem pro sujeito. Sim. Isso que eu tô falando de endorfina, Paulo, não sei se chegaste a ler, mas teve um estudo recente de neurocientistas que eles fizeram o seguinte, eles pegaram viciados em cocaína e começaram a fazer a análise de quais eram as áreas do cérebro deles que realmente eram disparadas quando o cara ia receber uma picadinha. E daí eles anotaram quais eram as áreas. E daí eles olhavam qual eram as áreas que eram disparadas quando uma pessoa normal tinha que exercer resolver algum problema de matemática. E daí era uma outra área do cérebro que começava a disparar. E daí eles pegaram a área dos traders, que era disparada no cérebro, quando eles iam fazer um trade, quando eles iam apertar o botão compra e venda. Pensando que, cara, isso é um problema matemático, né? Eu tô pensando aqui onde comprar, onde botar, onde stop, quanto botar, quando... Pensaram que ia ser a mesma área das soluções matemáticas. Qual não foi a surpresa dos neurocientistas quando a área começou a disparar? Pem, 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 pem. Era justamente a área dos viciados. Sim. E daí eles pegaram traders profissionais, traders que viviam disso há muito e muito tempo, e botaram na mesma ressonância magnética para fazer os trades. Enquanto o cara apertava os botõezinhos de compra e venda, a área que disparava era do pensamento matemático. Lógico. Do pensamento lógico. Então, sim, existe esse componente de vício que a gente estava comentando anteriormente e que a gente precisa enfrentar diariamente, né, Paula? Exato, precisa. Libera hormônio, né? Você tá ali e fala... O meu namorado fez o primeiro day trade dele, né? Aí ele falou assim, eu achei que eu ia me cagar. Eu falei, então, eu espero que você não goste dessa sensação. Espero que você não tenha curtido essa sensação. Porque o problema é o seguinte, como é um resultado incerto, isso pode gerar vício, né, Paula?
Exatamente. E na hora que ele falou assim, eu fiquei tão adrenado, não sei o quê. Eu falei assim, então, é essa sensação que você não pode gostar. Porque Exato, aí você está indo para o lugar errado, entendeu? Não tem exato. problema nenhum fazer trade. Mas se você sentiu isso, talvez seja algo que não. Você tenha que tomar cuidado, Não, entendeu? e a sensação, principalmente quando acerta um trade, ela é similar à sensação de euforia que Sim, eventualmente a droga pode sim, trazer. sim. Ela, poxa, tu te sente, tu vibra com aquilo e isso com certeza tem uma descarga imensa de hormônios no corpo, Com né? certeza. Hormônios de prazer, aí vai desencadear outras questões, Sim. que é o aumento da confiança e aí já aquela coisa que eu quero de novo, eu quero isso de novo e aí a gente já sabe o que acontece depois disso, quando vira emocional o trade, né? Tá. Mas assim, Exatamente. eu não posso deixar terminar essa nossa conversa sem tirar algumas informações de você, Paula. Conta pra gente o que vem de bom aí em 2022. Conta aí. Fala. Abre o jogo aí. O que vai ter de Tu legal falaste aí? alguns Então, insights, É. algumas coisas, tu pode lançar algumas pílulas para nós Dá uns aqui ou é spoilers pra segredo? gente, vai. de projeto, Isso, então, isso aí. essa parte que eu já dei um spoilerzinho para vocês. E como é que a gente tá cuida melhor dos nossos traders aqui? Como é que a gente XP tá- nos ajuda? A gente já está rodando teste de inteligência artificial, né? Para a gente exatamente pegar esses viéses cognitivos aí do trader, né? O quanto antes, passar isso para vocês da assessoria, para vocês conseguirem chegar no cliente o mais rápido possível antes dele chegar nesse comportamento a ponto de quebrar, né? Então, são vários, né? Então, a gente já consegue ver dentro da inteligência artificial o martingale, que é o preço médio, o excesso de confiança, né? Quando a gente pega aí uma métrica e vê que o cara está ganhando, a gente já avisa, você vai conseguir você ver isso dentro do seu sistema, dos seus clientes. Viés de exposição, né? Que é aquele tempo médio que geralmente isso também é super comum, né? Mas você vê que a tendência do trader ficar muito mais tempo numa posição perdedora Do do que que numa vencedora. posição ganhadora, então viés de disposição. Outras coisas que a gente vai passar para vocês é zeragem de risco, que eu acho que é muito importante essa conversa e falar, cara, não tem que deixar o risco te zerar, cara. Se você tá levando zeragem de risco é porque você tá fazendo bobagem, né? Óbvio, em algum momento é inevitável, mas quando você vê que isso está acontecendo com frequência, eu acho que é importante alertar e até explicar que o gerenciamento, a zeragem do risco não é um gerenciamento do cara, né? Não é seu, não usa, quem tem que fazer o seu próprio, né? Sim. Que eu vejo muita gente achando que não, estou pagando gerenciamento, eu vou usar. Não, cara, você tem que saber fazer o seu. Na verdade, você chegou no gerenciamento disso da corretora, o cara já ultrapassou em muito o que seria o gerenciamento de risco normal de uma pessoa física, né? Então, assim, alertar, por exemplo, se o offset do cliente está sendo curto, se ele está usando ordem stop. Então, assim, a gente está bolando várias coisas que a gente quer trazer aí para vocês, para ajudar, assim, o trader. Legal. E acho que toda essa... Vocês mudaram aí a estruturação da mesa, então acho que, assim, a gente só tem a ganhar o ano que vem. Acho que vai melhorar muito a experiência do trader, né? E eu sempre falo, assim, para o pessoal, eu acho que, a gente vai estar... evoluindo sempre, mas assim, poxa, vocês são uma casa completa, vocês têm o analista, tem a live, tem o assessor, então assim, a gente sabe que tudo isso, né, unido, o cliente vai ter melhores resultados e cada dia mais, então a gente está com o propósito aí de dar vida para os clientes, né, e eu acho que essa parte educacional é que a gente faz sempre, né, falar, gente, não acredita em papo de rede social, pelo amor de Deus. Não existe almoço grátis, né? Não existe aquele negócio de fazer um trade no meio do sinal dentro do seu Porsche, dirigindo para um lado e para o outro e botar 40 mil reais por dia. Cara, isso não existe. Isso não existe, isso é mentira que estão só iludindo e quem às vezes não está preparado para discernir isso da realidade, da fantasia e acaba embarcando e muitas vezes entregando ali o pouco patrimônio que acabou juntando ao longo da vida. Mas é isso, mas vai ter coisa boa e a gente vai construindo aí a várias mãos, né, esse projeto. Eu acho que eu conto também muito com vocês aí, dessa percepção que vocês têm com o trader também, para a gente evoluindo isso sempre, né, e proteger essas pessoas, né. Então, a ideia é essa, melhor entrar por vocês do que, né, acho que é importante isso, né, ser assessorado. Eu bato muito nessa tecla, às vezes
o barato sai caro, entendeu? Não, e Exatamente. pode contar conosco aqui, Paula, no dia a dia, como a gente já troca bastante Sim, aí muito. e vamos continuar ainda desenvolvendo e melhorando, sempre buscando aí fazer com que os nossos traders, nossos clientes, investidores aí operem melhor, né? A gente nunca vai Melhor. prometer riqueza, o R$ 1.000 por dia não existe, né? O Não. mercado, mesmo o day trade, ele é uma estratégia de longo prazo, onde que no tempo eu preciso buscar a consistência. Dessa maneira, melhorando a rentabilidade daquela parte do meu patrimônio, né, Sim. destinada para isso. A Exatamente. gente teria assunto para mais 2, 3 horas, e aí a Paula ainda tocou um que eu ia voltar, mas a gente vai se alongar demais, que é a questão do tempo nas operações perdedoras. Sim. E a Sim. gente vê, rapidamente, tu falaste que tem isso, até por dados, a gente vê muito, às vezes o cliente entra, eu falei o cliente, mas o investidor, ele entra numa posição, quando essa posição começa a andar a favor, rapidamente ele já quer encerrar, por quê? Mata o Para trade. garantir aquele lucro no bolso, mesmo lucro pequenininho. Sim. Quando é o contrário, quando essa posição começa a ficar contra ele, Ele alonga. ele tira o stop, ele começa a alongar porque na esperança de que o valor volte e primeiro que ele recupere e depois ir para o trade. E normalmente isso é o que acontece de pior, porque ele só vai aumentando o prejuízo. E nós tivemos alguns casos, e estamos tendo aí mais para clientes de position, né, clientes que montaram posições aí na metade do ano, não estoparam quando deveriam estopar, a média virou para baixo e hoje estão aí segurando posições, às vezes com 30%, com 40%, se for no varejo, com 60%, 70% de prejuízo. Prejuízo só acontece quando a gente realiza, mas posições com um drawdown muito grande. É por isso que eu tenho uma frase que eu sempre digo que é a seguinte, né? O melhor trader é o melhor perdedor. Ou seja, o melhor trader é aquele que perde pouquinho. Deu errado, estopa. Quando deu errado, ou seja, a média de perda por trade errado dele é mínima, a menor possível. E aí quando dá certo, ganha mais. Então, tem que matar os trades perdedores o mais rápido possível. Exatamente. É isso. Exatamente. Não, tirar stop, gente, isso para mim assim, é inconcebível. Eu falo, gente, você não tá, se você não confia na sua operação, assim, se você fizer uma boa leitura, você tem que saber que ali acabou, entendeu? Exato. Ponto. Exato. Entendeu? Exato. E às vezes, assim, mesmo que você. Entrou na operação, não sai em 3 segundos. Sai e entendeu? entra, isso. E entra de novo. E o Storm fala sempre, e eu cito o Storm porque é a minha escola, né? Desde quando comecei a acompanhar, estudar e consumir o conteúdo. Cara, tu tem que saber por que tu entrou naquela operação, quanto que tu quer ganhar naquela operação, ou seja, qual é o teu alvo, e qual é o máximo que tu está disposto a perder. Sim. Cara, tu definiu isso, cara, se vai dar certo ou dar errado, cara, vai depender do mercado. Mas se tu analisou o sinal, tu sabe a entrada, dimensionou o tamanho da posição para o stop, quanto aguenta perder, cara, deixa se o mercado virar contra, estopa e deu. E vai para a próxima. Mas você sabe... Nós estamos virando 1 hora, Paula. Infelizmente, eu vou abrir para você colocar as suas últimas observações. Os amigos que quiserem seguir a Liberta, não se esqueça de botar o inscrever-se, para serem avisados toda vez que tiver um almoço grátis. Ao mesmo tempo, se quiserem conversar com nossos assessores, também tem o link aí abaixo. Paula, vamos lá. Não tem, acho que a gente já colocou bastante coisa aí, né, Cortou na mensagem. Espera aí, a gente espera ali, pedimos para Paula fazer de novo suas palavras. Tu faz palavras aí. Ah. Agora sim, Paula, funcionou? Funcionou. Bom, vamos lá, Paula. Trancando. Trancou de novo. Trancou. Tá, eu falo aqui minhas poucas palavras finais ali, agradecer Stormer, agradecer a Paula, né, por esse belo bate-papo. A gente teria horas e horas para falar, eu acho que a gente já compra uma próxima transmissão aqui, já compramos um próximo almoço grátis para seguir, tenho certeza aí que o pessoal que é trader iniciante, quem está entrando no mercado, vai gostar muito aí desse bate-papo. E já sabem, pessoal, operem com cuidado, cuidem do seu bolso, projetem, né, o que vocês querem para a sua vida, né? Não vamos tornar um cassino e daqui a pouco trazer consequências irreparáveis. E conte conosco, conte com a Liberta aí para o que precisar aí nos seus investimentos. Paula, agora acho que é contigo aí.
Eu queria super agradecer aí o convite de vocês. É uma honra, né, trabalhar e participar desse bate-papo. Acho que, nossa, o pessoal vai ficar morrendo de inveja quando for para o ar. Mas, assim, eu agradeço, além do convite, né, essa parceria que a gente tem, né, Felipe? Desde o começo a gente trocou muita coisa legal e eu acho que esse projeto que a gente está começando só tem a ganhar para todo mundo, né? Principalmente a gente consegue trocar muita coisa legal. Então, assim, eu agradeço assim enormemente. Se vocês quiserem me convidar para ir ao almoço grátis de novo, eu vou aí pessoalmente para Porto Alegre gravar aí na próxima. Vai ser muito legal. Combinado, então. Vou adorar. Nós vamos marcar já isso aí, deixar preparado para a gente falar um pouquinho mais sobre mentalidade de trading, porque eu acho que esse é um tema, sem dúvida alguma, muito importante. A gente sabe que o aspecto emocional e os cuidados. Eu acho que a palavra-chave é operar com responsabilidade. Tá? Então, ter responsabilidade nas tomadas de decisões, entendendo o risco que existe durante o trade e a potencial vantagem, o potencial benefício que existem. Mas, sem dúvida alguma, nós vamos marcar isso aí, Paula, para fazer um presencial, que é bem mais interessante, sem dúvida alguma, quando a gente consegue interagir todos no mesmo ambiente. Muitíssimo grato pela sua presença hoje. Um Feliz Natal, uma boa entrada de ano para todos os amigos que estão nos ouvindo e que tenhamos um ano de 2022 cercado de muito mais saúde, muito mais paz e, se Deus quiser, um pouquinho mais tranquilidade, sem tantos solavancos como nós tivemos no ano de 2021. Menezes? É isso aí, pessoal. Então, faço minhas as palavras do Stormer. Um ótimo final de ano aí para todos. E em 2022 continuamos juntos aqui em busca dos nossos objetivos. Valeu, gente.